Nós damos sequência ao nosso estudo do livro Ação e Reação, autoria espiritual de André Luiz, psicografia do Chico. Nós estamos no capítulo 19, o penúltimo capítulo desse nosso livro, o capítulo Sanções e Auxílios. E nós fizemos no nosso último encontro, a segunda parte do capítulo 18, que falava sobre as expiações, resgates coletivos, esse é o título correto, e nós tiramos ali um grande proveito, principalmente pelo contexto que nós estamos vivendo hoje, e nós podemos fazer ali uma análise do que acontece no nosso mundo físico com aquilo que os espíritos então trouxeram para nós como instrução. Vamos então aqui, sanções e auxílios. Nós tivemos aqui só no final. Cessamos a inquirição e, como o serviço urgente requeria a presença de Drúzio em outra parte, retiramo-nos em demanda do templo da mansão com o objetivo de orar e pensar. No capítulo novo. Depois do entendimento com os internados, o instrutor Drúzio aqueceu em dispensar-nos alguns minutos de conversação educativa. Explanara brilhantemente sobre o problema das provas na experiência terrestre. Alertara-nos quanto à necessária renovação mental nos padrões do bem, destacando a necessidade do estudo para a assimilação do conhecimento superior e do serviço ao próximo para a colheita de simpatia, sem os quais todos os caminhos da evolução surgem complicados e difíceis de ser transitados. Bom dia, Flávio. Junto dele, enquanto prelecionava, fora colocada a singular escultura, uma estátua notável reproduzindo o corpo humano, transparente aos nossos olhos, a qual apenas faltava o sopro espiritual para revelar-se viva. Patenteavam-se ali à nossa visão todos os órgãos e apetrechos do carro físico, sob a proteção do sistema nervoso e do sistema sanguíneo. O coração, à maneira de um grande pássaro no ninho das artérias enrodilhadas na árvore dos pulmões, o fígado, a feição de um condensador vibrante, o estômago e os intestinos como digestores técnicos, e os rins, quais aparelhos complexos de filtragem, convidavam-nos a profunda admiração. Contudo, nosso maior interesse concentrava-se no sistema endocrínico, no qual as glândulas se salientavam por figurações de luz. A epífise, a hipófise, a tireoide, as paratireoides, o timo, as suprarrenais, o pâncreas e as bolsas genésicas caracterizavam-se perfeitas sobre o fundo vivo dos centros perispirituais, que se combinavam uns com os outros em sutilíssimas ramificações nervosas, singularmente ajustadas através dos plexos, emitindo cada centro irradiações próprias, constituindo-se o conjunto num todo harmônico que nos impelia à contemplação estática. Aqui uma descrição de André Luiz, certamente muito distante da realidade que ele presenciava, porque a gente vai tentar encontrar aqui nos nossos modelos, nos nossos livros de anatomia, alguma coisa que se pareça com aquilo que ele descreve, mas nós estamos ali a uma distância abissal do que realmente ele presencia naquele momento. Nós tivemos aqui em São Paulo, coisa de há alguns anos, uma exposição bastante interessante de cadáveres reais, naturalmente, que estavam ali preparados com resinas. Então nós tínhamos ali, eram peças que estavam bem conservadas, estavam ali também preparadas para evitar a decomposição e tudo mais, e havia ali vários tipos de modelos. Então era um modelo completo, ali em posições diversas, que nós
utilizamos no cotidiano. Então era um cadáver deitado, era um cadáver sentado, o outro era em pé, o outro fazendo algum movimento especial, por exemplo, dentro de uma postura esportiva, né? Então segurando um objeto, ameaçando lançar alguma coisa. Outros modelos que mostravam apenas ali o corpo físico sem a camada da pele, né? Sem a nossa epiderme, mostrando ali os músculos, mostrando a gordura, outros modelos mostrando os ossos, outros modelos mostrando o sistema circulatório. Fizeram um trabalho ali genial de escultura, né? Então, para quem gosta dessa parte de saúde, era ali um verdadeiro banquete de conhecimento, né? Então, foi uma exposição bastante visitada aqui em São Paulo. Ela ficou durante um período aqui, fez bastante sucesso, né, para aqueles que eram profissionais, estudantes, curiosos e tudo mais, e impressionava pela técnica que eles utilizaram para preparar esse material. Então, mesmo que isso gerasse em nós, inclusive essa era uma exposição de nível mundial, porque ela circulou por vários países e acabou aqui aportando em São Paulo, e outras cidades também aqui do Brasil, não me recordo quais. Mas, por mais que eles aplicassem essas técnicas... Bom dia, professor. Teve também em Recife, também, Angelino, legal. O corpo humano original de Paris, né? Legal, Andréia. Então, assim, por mais que utilizássemos esse tipo de modelo, ou mesmo se nós utilizássemos uma amostra virtual, feita ali com efeitos especiais nos nossos computadores, mostrando ali o corpo vivo, né, mostrando a circulação e tudo mais, isso ficaria muito longe daquilo que André Luiz estava observando, porque não era apenas ali uma visão anatômica, era uma visão fluídica, energética, que mostrava ali de que forma que cada órgão era sustentado dentro dessas energias, né, que o corpo produzia e também circulava, né, fazia circular. Então era algo muito diferente. Então seria mais ou menos dentro daquela comparação que nós também estudamos, no caso do processo de desencarnação, que talvez o mais detalhado, né, que André Luiz trouxe para nós foi o de Dimas, em que ele pôde, né, através da estimulação de uma visão espiritual mais aprofundada, ver ali no interior das células, então não apenas numa visão mais microscópica, mas também vendo do aspecto fluídico-energético, de que forma que a desencarnação acontecia através da degradação daquela matéria orgânica, né? Então a gente foi mostrando ali a morte do corpo físico por uma perspectiva muito mais profunda, por uma perspectiva muito mais transcendental, né? Saindo da visão apenas material e entrando na visão espiritual, diferentemente do que aconteceria aqui no nosso mundo, onde o máximo que poderia acontecer é nós colocarmos ali alguns equipamentos, né, como um eletrocardiógrafo, como colocar ali um microscópio, um aparelho de tomografia e ressonância, para ver as coisas acontecendo, mas ainda assim muito distante do que é a visão espiritual. Então o que André Luiz coloca para nós ali, descreve para nós uma exposição, mostrando o corpo físico com todos os seus órgãos e a forma como esses órgãos interagem uns com os outros a partir dessa visão. Então, temos aqui apenas uma descrição para deixar aqui com água na boca, para vermos como tudo aquilo aconteceria. Tanto que ele disse que era tão real a visão daquele corpo, que só faltava mesmo ali a animação, para fazer com que ele se tornasse vivo, porque era uma descrição perfeita da realidade daquele elemento, né? Então ele colocava aqui para nós nessa parte final, dizia aqui para nós que todos os órgãos, todas as glândulas que ele colocou, especialmente nessa parte endocrínica, né, caracterizavam-se perfeitas sobre o fundo vivo dos centros perispirituais. Aí já entra também aqui esses centros perispirituais que se combinavam uns com os outros em sutilíssimas ramificações nervosas, singularmente ajustadas, através dos plexos, emitindo cada centro irradiações próprias, constituindo-se o conjunto num todo harmônico que nos impelia à contemplação estática. Então, isso mostra para nós o que é essa realidade observada da perspectiva espiritual
e o que é a realidade que nós temos hoje no mundo material e a distância que existe entre uma e outra. E é daí então que nós percebemos, né, a imperfeição da nossa medicina terrena, das nossas ciências terrenas, comparado com a realidade que existe de fato, né, desses elementos da perspectiva espiritual. Então a nossa medicina ainda se encontra muito ligada à matéria, vendo ali, entendendo o funcionamento de alguns órgãos, mas sem compreender ainda a essência espiritual dessa matéria, que é algo assim que vai realmente revolucionar o nosso mundo, não apenas com relação ao próprio funcionamento do nosso organismo, como também nos próprios tratamentos, né, nas curas que são necessárias quando nós aqui temos algum desequilíbrio. Então, a nossa medicina ainda trata com medicamentos químicos, com terapias, com técnicas cirúrgicas, mas ainda muito distante daquilo que trata das energias propriamente ditas, já que esses elementos não afetam essencialmente ali a parte espiritual. Então a medicina, quando começar a se transformar numa medicina espiritual, aí sim nós veremos uma grande diferença, né, do estado atual para aquele futuro que nos espera. O Flávio colocou: quando fiz um ecodoppler no coração, fiquei impressionado com as imagens, né, todo o fluxo de sangue dentro do coração sendo mostrado, né, o cálculo exato do volume de cada câmara do coração. Imagino que André Luiz viu, né? Pois é, imagina assim se tivesse um aparelho, Flávio, mostrando o fluxo energético do coração enquanto ele funcionava. Né, a quantidade de luzes, de energias que saltavam, então assim aquele fluxo contínuo, os pulsos elétricos sendo observados, né, porque quando a gente olha os pulsos elétricos só é possível observar através da reação num eletrocardiógrafo, né? Você vê ali o registro do eletrocardiograma, ali o ritmo sinusal, as ondas mostrando tudo mais. Agora imagina você ver essa energia pulsando. Como seria, né, a diferença? Então é realmente algo muito diferente você ver materialmente a coisa acontecendo e você observar energeticamente e fluidicamente a coisa funcionando. Bom dia, Ana. Mas era o que André Luiz então observava aqui, porque ele trata das provas aqui no nosso mundo material e obviamente o nosso corpo físico é o veículo de interação com esse mundo material. Veremos então aqui de que forma que o nosso planejamento reencarnatório vai então determinar o tipo de corpo físico que nós vamos utilizar. Percebendo-nos a surpresa, o chefe da casa disse bondoso: habitualmente convidamos a atenção de nossos internados para os veículos de nossas manifestações, mostrando-lhes, quando possível, a correspondência entre os nossos estados espirituais e as formas de que nos servimos. Ou seja, né, eles convidam habitualmente o espírito que vai reencarnar até esse mostruário, vamos dizer assim, dizendo: olha, esse é o corpo físico que você vai utilizar. E aí deve ser bastante curioso, né? Que acho que vale até a pena a gente fantasiar um pouco em torno dessa ideia, que quando o espírito então ele tem um planejamento reencarnatório, ele vai encontrar um veículo físico que para ele será satisfatório para a manifestação das suas potencialidades, quando ele traz alguma restrição, quando ele traz ali uma beleza, quando ele traz ali algo que vai mostrar para ele ali uma perspectiva de provas difíceis, provas dolorosas, se ele vai trazer uma deficiência no funcionamento do seu organismo, na própria estrutura do seu organismo, se vai ser aquele espírito que vai encontrar ali aquele modelo perfeito, aquele modelo que vai trazer para ele todas aquelas impressões da sedução, do padrão da sociedade, né? Ele fica deslumbrado: olha que coisa linda que eu vou utilizar, essa roupa que eu vou vestir, né? sem se dar conta das dificuldades que serão enfrentadas. Porque ele vai olhar para aquele corpo que é atraente, que é bonito perante os padrões, mas ele vai se esquecer de toda a sedução, todas as provocações, todas as dificuldades. Né? A gente fala de um padrão, Hermes, a partir assim, do segundo nível. O primeiro nível do pessoal que é realmente belo assim não é igual. Né? Então a gente está sendo o pessoal da terceira classe. Então, num padrão de primeira classe, a coisa fica diferente. Né?
Então assim, a gente fica vendo assim, o espírito, de que forma que ele reage diante daquilo. Porque ele vê o corpo físico, não é igual a nós, por exemplo, quando você vai a uma loja e você vê ali numa vitrine um modelo que te agrada. Porque o espírito, quando ele se depara com o seu corpo físico, junto desse corpo físico, a gente pode colocar assim, em cima de um manequim, por exemplo, que a gente olha, você vê o corpo físico, na mesinha do lado tem o seu prontuário. E nesse prontuário você tem ali todas as dificuldades que você viveu no seu passado, todos os desafios que serão apresentados para o futuro que você vai enfrentar. Então o espírito não fica vendo apenas aquilo que é bonito, aquilo que é feio. Ele vai entender exatamente, de acordo com o grau de esclarecimento que ele tem, se aquilo vai ser realmente adequado para as experiências que ele vai vivenciar. E aí começa então a surgir toda aquela satisfação, quando ele percebe que aquilo realmente vai atender aquilo que ele precisa, ou as angústias que ele acaba sofrendo, se ele acha que ele não vai conseguir vivenciar as experiências que estão programadas para a sua vida. Então não é apenas ali uma vitrine que ele vai observar algo bonito ou feio, algo que é bom ou ruim na sua perspectiva, porque junto disso tem uma história, tem um caminho complexo, um caminho profundo, um caminho cheio de obstáculos e desafios que ele também considera. Então, para aquele espírito que vê aquele corpo lindo, ele vai pensar assim, esse corpo lindo é lindo para aquilo que eu vou fazer. Mas ele vai dizer, ai meu Deus, como é que eu vou conter os meus impulsos para essa fraqueza que eu tenho dentro dos meus impulsos mais primitivos. Então ele tem essa preocupação, é uma visão diferenciada. E aquele outro espírito que vê um corpo, por exemplo, que traz ali as suas limitações, de qualquer ordem, uma limitação metabólica, uma limitação nervosa, uma limitação anatômica, seja lá como for, ele também vai olhar para aquilo e vai dizer, ai meu Deus, que dificuldade que eu vou enfrentar, não sei se eu vou conseguir, ou ele vai dizer, graças a Deus eu tenho esse corpo que vai me limitar, que vai me impedir de fazer aquilo que eu fiz no passado. Então a gente vê assim que são perspectivas diferentes de acordo com o grau de compreensão. Aquele espírito mais rebelde, ele vai querer sempre aquilo que é mais fácil. Aquele espírito que já está com a mente voltada para o sucesso da missão que ele vai empreender, ele vai aceitar aquilo que é apresentado para ele como sendo, conscientemente, né, na sua visão, como sendo o melhor que ele precisa naquele momento, mesmo que seja um corpo dos mais difíceis, um corpo dos mais limitados que ele vai enfrentar. Então a gente vê a visão é completamente diferente para cada espírito, de acordo com cada situação. O Hermes colocou, né, o espírito veria, né, o corpo físico ou teria o perispírito, né? Ele vê um molde, né? Esse molde, na verdade, é o do corpo físico que ele vai enfrentar, porque na verdade o perispírito já está com ele, né? Então ele vê ali um modelo fluídico daquele corpo físico, de acordo, que seria mais ou menos assim, Hermes, a gente pode imaginar você num computador, você coloca ali uma programação e no monitor aparece para você o resultado daquela programação. Então ele está vendo um modelo que ele vai ter a partir daquilo que está programado para a sua reencarnação. Né? Então não é o perispírito que ele vê, porque ele já está vestido com o seu perispírito, né? Mas é a partir dali, a gente não sabe como é que funciona esse processo, como aquele modelo vai ser aplicado na sua reencarnação, de que forma que ele vai absorver aquelas informações. Aí, claro, a gente vai encontrar ali aqueles engenheiros biológicos do plano espiritual que vai levar aquele modelo para estruturar o seu corpo físico. E aí então a gente tem o modelo organizador biológico, não apenas da parte da mente do espírito que produz essa mudança, mas da própria genética, a engenharia genética que esses espíritos então vão trabalhar para fazer com que aquele corpo físico assuma aquela forma. Aí já é um processo que foge completamente à nossa compreensão, de que forma que tudo isso é feito. Porque nós estamos tão acostumados com a medicina terrena que a gente imagina sempre que o código genético é herdado dos pais e que a natureza faz o seu papel. E a gente não considera, a partir da visão científica atual, todo o trabalho que é feito dessa engenharia genética feita por esses engenheiros espirituais. De que modo que tudo isso acontece?
Por mais que a gente especule, como eu coloquei aqui, né, André Luiz descreve para nós aquele modelo que ele está observando, e só mesmo se a gente utilizar a nossa criatividade, a nossa imaginação mais fantasiosa, a gente não vai conseguir chegar perto da realidade. A mesma coisa também, se a gente tentar imaginar de que forma que esses engenheiros trabalham, a gente também vai ficar completamente distante dessa realidade. A Marion colocou, né, se não me engano, Flávio, ela pediu para ter o bócio no pescoço, né? O Flávio colocou lá em cima, lembrei do Missionários na Luz, quando o espírito que ia reencarnar em um corpo feminino pediu para mudar alguma coisa, pois o corpo estava perfeito demais, né? Não sei se a Marion colocou isso aqui, mas eu não lembro exatamente o detalhe, né? Mas realmente o espírito, quando ele tem consciência, é aí que a gente percebe, como eu falei para vocês, a diferença entre um espírito consciente da sua necessidade evolutiva e aquele espírito ainda ligado às impressões do mundo físico. Então ele vai olhar um corpo imperfeito na sua estrutura anatômica, no seu funcionamento, na sua fisiologia de um modo geral, então ele vai agradecer por aquela limitação ou ele vai lamentar. E tudo isso vai depender da forma como o espírito está consciente dessa realidade que ele está vivendo, que ele vai viver aqui no mundo físico. O Hermes colocou aqui, né, antes de você cair, professor, ele deve estar vendo o perispírito novo no orbe em que ele vai reencarnar ou não. Então, é exatamente isso, né? Não é o perispírito que ele está vendo. Ele está vendo o modelo do corpo físico que ele vai utilizar. Agora, do que é feito esse corpo físico, a gente não sabe. Mas é o corpo físico que ele está vendo ali naquele momento. Vamos em frente aqui, que é bem interessante essa descrição. E continua para nós aqui. Como eu coloquei para vocês, né? Habitualmente... Só um instantinho. Vamos lá. Habitualmente, convidamos a atenção de nossos internados para os veículos de nossas manifestações, mostrando-lhes, quanto possível, a correspondência entre nossos estados espirituais e as formas de que nos servimos. Só para poder completar aqui em cima, professor, que você perguntou, tá aqui, ó. Junto dele, só voltando uma página que você não tinha pego anteriormente. Junto dele, enquanto prelecionava a conversa que eles estavam tendo, fora colocada singular escultura, uma estátua notável reproduzindo o corpo humano, transparente aos nossos olhos, a qual apenas faltava o sopro espiritual para revelar-se viva. Então, patenteava-se ali à nossa visão todos os órgãos e apetrechos do carro físico sobre a proteção do sistema nervoso e do sistema sanguíneo. Então foi isso que foi descrito para nós o que ele estava vendo. Agora, do qual é a matéria que constituía essa estátua, aí não foi colocado para nós. Então, a gente vê que não é o perispírito, mas é o molde daquele corpo físico. Colocado aqui para nós, deixa eu ver. Tá. É indispensável compreendamos que todo o mal por nós praticado conscientemente expressa de algum modo lesão em nossa consciência, e toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza o modo de ser. Em todos os planos do universo, somos espírito e manifestação, pensamento e forma. Eis o motivo por que, no mundo, a medicina há de considerar o doente como um todo psicossomático, se quiser realmente investir-se da arte de curar. Então, também aqui já chama atenção para nós, já é um chamamento, vamos dizer assim, para a nossa ciência atual, principalmente no caso da medicina, que se caso a gente queira considerar a cura propriamente dita, é inevitável que nós então entendamos o indivíduo como um todo. Hoje nós temos essa visão holística do ser,
que mostram o indivíduo nos seus aspectos biológico, psicológico, social, espiritual, espírita também, que nós podemos considerar, porque o espiritual é a sua natureza. A espírita é a relação que ele tem com o mundo espiritual, considerando as influências, considerando os processos obsessivos. No caso psicológico, considerando as suas fixações, as suas monoideias, as suas perturbações. Então não basta apenas curar o corpo físico. Hoje nós temos nas nossas faculdades uma visão ainda bastante materialista, embora nós tenhamos ali, né, as matérias que vão falando do indivíduo no seu estado psíquico e tudo mais, né, mas aqui para nós é importante a gente perceber que é uma necessidade evolutiva das nossas ciências também trazermos essa consideração. Aquele médico que pergunta para nós ali, né, o médico que pergunta como você está? E não apenas assim, né, onde dói. Essa é a diferença que nós temos de uma situação para outra. Então, começando a trabalhar o espírito, é por isso que nós vemos então hoje nas nossas ciências, no caso da psicologia, da psiquiatria, que tratam especificamente dessa parte emocional, dessa parte psicológica e tudo mais, mas nós temos também as demais especialidades que não devem apenas observar o indivíduo por aquilo que ele apresenta fisicamente, biologicamente. Então dizer para ele, por exemplo, olha, o seu fígado está com problema, vamos tratar o seu fígado. E não perguntar assim, mas espera aí, o que foi que você vivenciou para que seu fígado se tornasse dessa forma? Até mesmo o que falta também para nós é a falta de compreensão, a falta de conhecimento, para nós entendermos que tipo de sensação, que tipo de fixação mental que o indivíduo teve a ponto de ter essa somatização e influenciar o seu organismo. O que ele sentiu durante tanto tempo na sua vida que gerasse um câncer? Que tipo de pensamento que ele fixou que gerou um aneurisma cerebral ou um aneurisma cardíaco? Que tipo de situação que ele vivenciou que alterou o seu metabolismo? E assim a gente vai fazendo aquela comparação, como se houvesse ali uma tabelinha. Se você viveu durante tanto tempo isso, aconteceu tal coisa no seu corpo. Então as nossas ciências não conseguiram ainda avançar a esse ponto. Então a gente vai procurando falar para as pessoas, olha, procure evitar pensar dessa forma, melhora a sua alimentação, tal coisa, como sendo ali um padrão. Mas objetivamente, com relação à causa mental ou causa espiritual, para um efeito material, nós não temos ainda essa correlação direta, até porque, para você levar em consideração a força do pensamento em cima da matéria, você tem que considerar a realidade da existência do espírito. Porque então não é apenas o espírito, o que o indivíduo sente durante aquele período da sua vida, mas lembrar ali toda a sua experiência que se desenrolou nas existências anteriores, daquilo que ele trouxe de uma encarnação para outra, aquilo que influenciou a sua presença no plano espiritual durante aquele período de erraticidade, para depois fazer com que isso seja parte do seu organismo atual. Por exemplo, quando a gente fala das doenças congênitas, se você fala de um indivíduo que ele acabou infartando pelo estresse que ele vivenciava, é muito fácil a medicina considera isso, dizer, por exemplo, ele viveu durante tanto tempo com aquele estresse, com aquele estilo de vida tão degradante, ele acabou infartando, é inevitável. Ele teve ali um aneurisma, um derrame, né? Ele teve ali um problema disso, um problema daquilo. Fala assim, nossa, você tem um problema de pele porque isso tem causa emocional, você tem fibromialgia porque tem uma causa emocional. Isso é fácil de você determinar. Porque você está vendo ali pelo histórico da pessoa que você pode apurar a partir de uma anamnese, de você fazer uma análise mais cuidadosa, você faz uma correlação entre o estilo de vida que o indivíduo teve e o problema que ele teve. Mas no caso, por exemplo, de um espírito que traz uma doença congênita, aquela doença que nasce com ele. Crianças, né, nós vamos aqui em São Paulo, por exemplo, você vai na AACD, né, Associação de Assistência à Criança Deficiente, você vai, por exemplo, numa APAI, você vai num hospital infantil do câncer, como é que você vai dizer que aquelas crianças tiveram uma causa na existência atual, como tendo ali uma relação direta? Aí a nossa ciência vai dizer, infelizmente a natureza não é perfeita.
A natureza acaba gerando esse tipo de problema, porque ela acaba ali tendo as suas, né, tem ali as situações que vão fazendo com que há ali um problema genético, um erro na formação genética. Então ela considera isso como uma imperfeição da natureza. Então, para que você possa efetivamente abordar a causa no seu sentido mais profundo, você não pode desconsiderar a existência do espírito. E as nossas ciências atuais não consideram o espírito. Então a gente vê que é imperfeito. A gente só pode observar aquilo que é palpável nesse momento, que você está vendo naquele período. Então nós olhamos agora as coisas acontecendo sem considerar o passado. E aí a gente vê como é incompleto isso. É mais ou menos aquilo que eu costumo falar para vocês. Eu tenho feito atualmente ali alguns estudos mais voltados, né, para a área de humanas, né? Então antropologia eu tenho estudado bastante, a parte de paleoantropologia também é a mesma coisa, a formação do ser humano, o seu desenvolvimento cultural, o desenvolvimento da sua inteligência e todos os elementos que vão sendo agregados, né, no caso de cultura, crenças, ciências e tudo mais. Então acompanhando essa evolução. E é muito interessante que conforme eu vou fazendo ali as minhas leituras ou assistindo ali as aulas que vão sendo passadas sobre esse assunto, a análise dos historiadores, dos antropólogos, é simplesmente assim. Naquele período tinha aquele tipo de cultura. Depois, com o passar do tempo, a cultura mudou naquele povo, naquele grupo. Como se os antigos fizessem tal coisa e os atuais, os novos, fizeram coisas diferentes. Sem lembrar, sem considerar que aqueles mesmos indivíduos do passado foram os mesmos que evoluíram para chegar nos tempos atuais, e não grupos diferentes. De você pensar assim, olha, na época do Brasil, quando ele foi descoberto aqui, quando os portugueses chegaram aqui, né, inclusive, nós estamos hoje, né, 22 de abril, né? Está aqui, ó, 22 de abril de 1500. Hoje, por acaso, a celebração aqui, né, da chegada dos portugueses no Brasil. Então, hoje, por exemplo, nós temos ali, deixa eu ver, 520 anos. 520 anos que os portugueses chegaram aqui nas terras brasileiras, né, oficialmente pelo menos. Aí nós pensamos assim, bom, os índios naquela época viviam de tal forma, e os índios atuais vivem de um modo diferente, porque é natural que com o passar do tempo as culturas vão se influenciando e coisa e tal. Então a visão que nós observamos é uma visão bastante superficial, porque você olha apenas a forma, mas você não olha a essência, de imaginar que aqueles indivíduos no passado que eram, por exemplo, canibais, que eram guerreiros, que eram completamente ignorantes com relação à realidade do mundo, né, a parte científica, a parte intelectual, tecnológica e coisa e tal, hoje nós somos diferentes. Então eles vão dizer assim, os índios atuais são mais inteligentes do que os índios do passado. E não você pensar assim, os índios do passado evoluíram espiritualmente e se tornaram mais inteligentes hoje. Vocês percebem essa ideia que eu quero passar para vocês? Como a visão é superficial das nossas ciências? De você considerar apenas a forma, um índio que no passado não tinha conhecimento e um índio que tem conhecimento hoje. Saindo dos indígenas, só coloquei os índios como exemplo, mas nós podemos colocar, por exemplo, os próprios europeus no passado e os europeus do presente. Naquele passado, na época das grandes navegações, na época do renascimento cultural, na época da reforma religiosa, das tantas guerras que tinha naquele passado, nós olhamos os europeus hoje. E nós falamos, nossa, como aqueles europeus do passado eram primitivos. Os europeus atuais são muito melhores. Mas aí você olha nos bastidores e você percebe que os mesmos europeus do passado são os europeus do presente. A diferença é que eles evoluíram. Então não dá para você olhar apenas a forma sem considerar a essência. E é exatamente a relação que eu quero fazer com essa ideia que é passada por André Luiz, que não adianta você olhar apenas a doença na sua forma sem você entender a essência que é causada pelo elemento espiritual. Se você não considera o espírito como um elemento real, você trata apenas das aparências. Você não leva em consideração a realidade daqueles fatos. A Namoni colocou, né?
ainda que não falemos, né, quando algo nos agrada ou não, nosso corpo sente as sensações. Então, exatamente, Hermes, a causa está sempre no espírito. E não apenas na biologia, não, porque uma criança nasceu com síndrome de Down porque tem um cromossomo a mais que apareceu ali e a natureza não é perfeita e coisa e tal. Mas você não leva em consideração aquele espírito imortal que traz ali um desequilíbrio nos seus valores, no seu psiquismo, que vem acompanhando durante 3, 4, 5 encarnações, para chegar naquele momento da sua existência e trazer como prova ou como expiação aquela condição de síndrome de Down. E por isso que eu falei para vocês, a gente vai aqui em São Paulo na ACD ou no outro centro de reabilitação ou vai num hospital infantil do câncer e você fala, nossa, que azar dessas crianças. Ou estudando no capítulo anterior, que nós falamos sobre resgates coletivos, essa condição de microcefalia que acabou atingindo a nossa sociedade brasileira nos últimos 2 anos. Nossa, que azar daquela mãe que estava grávida e foi picada pelo mosquito, que azar que aquela criança nasceu daquela forma. Peraí, mas você está considerando a vida de um indivíduo, a sua história, o seu desenvolvimento, por uma questão de sorte ou azar? Quer dizer que a natureza jogou dados para descobrir quem vai ter um corpo saudável, uma vida saudável ou uma vida infeliz? Ou você considerar o indivíduo que nasce na miséria ou que nasce na sorte, uma criança que nasce na Dinamarca e uma criança que nasce na Etiópia? Foi a natureza que, por acaso, jogou dados e escolheu quem vai fazer o quê? Eu acho que dá para vocês perceberem com essas ilustrações a complexidade do que é da gente entender as coisas nos seus bastidores e observar apenas a forma, como acontece hoje no presente. Que é uma coisa simples, o nascimento ou a desencarnação de alguém. Nossa, que azar, aquela pessoa teve alguém que desencarnou por causa da pandemia, sem considerar a programação reencarnatória daquele indivíduo que estava determinado que ele deveria ali voltar para o mundo espiritual e não apenas morreu porque não teve sorte. André colocou, né? Eu acho que para o espírito chegar num grau de poder provar essa escultura, terá que ter chegado a um degrau significativo de elevação. Não necessariamente, Andréia, porque muitas vezes para o espírito, mesmo que seja um espírito imperfeito ainda que vá reencarnar, muitas vezes ele é colocado diante do corpo físico para mostrar exatamente o que ele vai enfrentar. É aquele espírito cheio de medo, cheio de problema. Vamos imaginar uma situação hipotética, mas que acredito que seja bastante real. Um espírito que esteja no mundo espiritual depois de viver uma condição de alcoólatra, né? Do alcoolismo. E aí então, depois dele ter vivido todas as desgraças, né, relacionadas com essa doença, influenciar a sua existência, afetar a sua família, afetar a sua condição social e tudo mais, ele desencarna, volta para o mundo espiritual e na sua programação reencarnatória ele vai nascer. Nós estudamos isso lá no livro Juventude Interrompida, vocês se lembram, né? Comentei com vocês sobre isso já. Esse livro é excelente, excelente. E mostra ali um jovem que no passado viveu como alcoólatra e na reencarnação atual ele reencarnou com uma cirrose hepática congênita. E aí então aquele espírito imperfeito, ele é colocado diante daquele modelo e o espírito mentor dele, ali, os orientadores, dizem assim, observe o funcionamento do seu fígado. Por causa desse fígado, você vai reencarnar ali por volta dos seus 20 e poucos anos. Lá no livro a gente tinha ali um espírito que desencarnava por volta de 22, 21, 23 anos, alguma coisa assim. E essa cirrose congênita que ele tinha era consequência do passado como alcoólico que ele vivenciava, infelizmente. Então, um espírito que vai reencarnar, mesmo numa condição ainda vamos dizer assim, do nosso nível planetário atual, ele vai ser colocado diante do corpo físico dele e o espírito vai dizer, olha, observa como vai ser seu corpo físico e a sua vida vai girar em torno desse problema. E o espírito vai chorar, ele vai lamentar, ou ele vai agradecer, cada um vai se comportar de uma forma de acordo com o seu grau de consciência. Mas a gente vê assim que para observar isso tudo, existe
ali uma necessidade. Agora, o que a gente pode colocar, Andréia, dentro dessa visão que você pôs, nós podemos considerar que tem espíritos que colaboram, participam desse planejamento, e outros que simplesmente recebem a informação. São apenas comunicados daquilo que eles vão vivenciar. Aí nós consideramos o grau evolutivo de cada um. Porque aí você tem aquele espírito que tem consciência, que vai escolher ali, vai ajudar na elaboração do seu organismo, tendo consciência da realidade que ele vai vivenciar. Aí ele pode colaborar não apenas com o planejamento do seu corpo físico, mas no planejamento da sua própria existência terrena, considerando ali família, local, tipo de atividades que ele vai desempenhar, tipo de provas que ele vai enfrentar e tudo mais. E há aqueles espíritos que são mais passivos. Ficam mais de lado, apenas observando ali o planejamento, porque eles não apresentam qualquer grau de consciência para isso. Né? Até naqueles em que a reencarnação é imposta com todas as deficiências, sem saber nada. Pois é, isso depende do grau de entendimento que o espírito tem, não necessariamente de uma elevação espiritual. Porque ele pode ter um entendimento, mas ele pode não aceitar, ele pode ser um espírito rebelde. Né? O Osmar colocou, né, são os chamados de erro de metabolismo geneticamente, né, no caso da nossa visão atual, né, Osmar? Aí refere-se à síndrome de Down. Pois é, então, são ali dificuldades que o nosso corpo físico vai enfrentando e a nossa medicina procura interpretar a partir de uma visão superficial. Ela olha na aparência, faz ali uma análise, faz ali um estudo genético e ela acha que pelo fato de estudar, por exemplo, essa parte genética, estudar DNA, estudar cromossomos, fazer ali um genoma, que é aquele mapa completo, ela acredita que sabe as causas de tudo. Mas isso não passa de uma visão apenas material, sem considerar o elemento espiritual, tão distante que nós estamos ainda dessa realidade. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos em frente aqui então. Que está bem interessante a gente ver assim, esse trecho, né? E olha que a gente está aqui. Acho que a gente leu uma página até agora. Faz quase uma hora que a gente está aqui, só uma página. O Hermes colocou, né, mas isso será implícito para a evolução do espírito, né? Pois é, nós entendemos isso porque consideramos o espírito. Mas se você não considerar o espírito, fica apenas na questão da sorte e do azar mesmo, infelizmente. Vamos lá. Eis o motivo, então, que eu li para vocês, porque no mundo a medicina há de considerar o doente como um todo psicossomático, se quiser realmente investir-se da arte de curar. Porque se não tivesse entendimento sobre as causas no espírito, geralmente você trata dos sintomas. Então o indivíduo tem um problema, cirurgia, tem um problema, toma remédio, mas a causa continua ali presente. E isso a gente vê claramente no caso, por exemplo, de uma depressão. Você toma um remédio ali para ajustar ali as substâncias bioquímicas do cérebro, para fazer com que o indivíduo fique ali num estado mais equilibrado, mas você não compreende qual é a causa dessa depressão, desse estado de espírito, que faz com que o indivíduo fique assim com essa dificuldade de lidar com suas emoções. Por mais estruturada que seja a sua vida, ele não consegue sentir essa alegria de viver. Qual é a causa de tudo isso? É porque ele não produz substâncias suficientes ou não produz tal substância para isso. Exato, é. E tocando a bela escultura, nossa vista continuou. Observem aqui então. Da mente clareada pela razão, sede dos princípios superiores que governam a individualidade, partem as forças que asseguram o equilíbrio orgânico, por intermédio de raios ainda inabordáveis à perquisição humana. Raios estes que vitalizam os centros perispiríticos, em cujos meandros se localizam as chamadas glândulas endócrinas, que, a seu turno, despedem recursos que nos garantem a estabilidade no campo celular. Então, olha só que interessante que ele coloca para nós aqui. Da mente clareada pela razão, sede dos princípios superiores que governam a individualidade. Da mente, então, ó, da mente clareada pela razão. Como é que está o som, pessoal? Me dá um ok, por favor.
Só para ter uma ideia aqui. Ok, obrigado. Então, da mente, partem as forças que asseguram o equilíbrio orgânico por intermédio de raios ainda inabordáveis à perquirição humana. Raios que vitalizam os centros perispiríticos, cujos meandros se localizam as chamadas glândulas endócrinas. Então a gente vê que o processo metabólico do nosso organismo, que é então gerenciado por essas glândulas, não é uma glândula que funciona bem ou funciona mal simplesmente por uma questão mecânica ou biológica, mas é porque a mente interfere nessas glândulas a partir dos centros perispiríticos. Então nós somos o espírito, esse ser imortal que traz uma bagagem intelectual e moral, emocional, que é ali que se perde no tempo. Temos o perispírito, que é esse corpo fluídico com todas as suas complexidades de centros energéticos, de pulsos fluídicos, de estrutura fluídica e tudo mais. E temos o corpo físico. A nossa visão atual se concentra apenas no corpo físico. Não tem que ser apenas bem estudado, Hermes. Tem que ser, primeiro, reconhecido, coisa que a nossa ciência não faz hoje. Nós temos hoje, por exemplo, quando você trabalha em nessa parte de medicina complementar, que fala sobre centros energéticos, como é o caso da acupuntura, que já está hoje já mais compreendida. Você tem a homeopatia, que trata mais também dessa parte mais energética dos elementos lá que estão tratados naquela ciência, né? E você tem agora toda essa parte de, por exemplo, a parte de magnetismo, a parte de cromoterapia, tudo isso que, claro, eu falo tudo isso do aspecto naturalmente científico, não apenas de uma ideia esotérica, de uma crença. Nós falamos de algo que é realmente real. Então nós temos hoje algumas alternativas dentro da medicina, dessas medicinas complementares, que reconhecem esses elementos fluídicos. Mas nas academias mesmo é estudada apenas a parte anatômica. Então é uma grande dificuldade. Então, reconhecer o perispírito e depois reconhecer o espírito, olha só quanta coisa falta ainda. É como se nós tivéssemos... Pode sim, por favor, Dudu. É como se nós estivéssemos no pé da montanha tentando imaginar o que tem no topo. E não tem como, você precisa explorar isso tudo. Só que, lembremos bem, vamos observar uma coisa. Não é porque as nossas ciências estão se recusando a reconhecer o espírito. É porque as nossas ciências precisam de elementos palpáveis para esse reconhecimento. Precisamos disso tudo. O Flávio colocou em cima, tem um dos livros de André Luiz que fala que os homens estudam o corpo físico e que vários espíritos estão estudando o perispírito. Ou seja, depois que entendermos isso tudo, vamos estudar o espírito, né? Então aos poucos nós vamos chegar até lá. O Duda colocou para nós, né? Não, meu amigo, a chaga, a doença, a enfermidade, a causa de qualquer coisa que seja no corpo físico será a manutenção. E um pedido, muitas vezes bem reformulado e auxiliado pelo plano espiritual, seguindo relativas medidas a serem avaliadas por uma equipe de médicos que me mostrarão que a prova ou a expiação a ser passada para uma nova vida, seja ela onde for colocada. Portanto, na vida terrestre, ao sermos colocados, ou diria introduzidos no meio carnal, vai depender muito do que eu fizer durante aquele processo de vida que me foi dado, naquele orbe que estiver. O livre-arbítrio é o meu melhor caminho para que aquilo que me foi dado não formule coisas piores e que a minha vida na Terra não seja tão efêmera a ponto de desenvolver problemas maiores para meu corpo físico e com isso diminuir, talvez, o meu tempo de vida onde somos colocados. Há um problema importante a se colocar, que é o nosso movimento na parte da moralidade como ser humano, fazendo com que isso torne as coisas mais sérias com relação a que me foi designado, quando do momento da nossa encarnação. O importante
mesmo sabendo que o fato do nosso esquecimento não nos mostra tudo o que queríamos fazer de certo, não nos dá o direito de errarmos novamente e fazendo com isso que precisemos voltar e rever novos conceitos de conduta enquanto espíritos imortais que somos e seremos sempre. Um belo dia a todos, um belo e grandioso estudo realizado a vocês e a nós trazendo muitas formas e conhecimentos de como utilizar o nosso corpo carnal e mental para uma melhora substancial no progresso e na evolução de nosso ser espiritual. Bom dia a todos, muita luz com Jesus e Nossa Mãe Santíssima sempre presente em seus corações. Abraços fraternos, Frei Antônio de Albuquerque. Então, eu tinha quase certeza que esse estudo não passaria sem a presença dos amigos, porque é algo realmente que nós, aqui do mundo físico, nós trabalhamos ainda muito no campo da especulação e do achismo, trazendo aqui a nossa interpretação. Então nós precisaríamos, sem dúvida nenhuma, dessa colaboração mais específica, mais objetiva, para nos ajudar nesse nosso entendimento. Então nós vemos assim que é esse percurso que nós temos aqui no nosso mundo físico, o uso do nosso livre-arbítrio, o uso dos nossos valores, as escolhas que nós fazemos hoje, que na verdade vão ali trazendo resultados que vão se acumulando, que embora não se manifestem necessariamente de imediato, porque o nosso corpo físico é um mata-borrão. Nós pensamos e o corpo físico vai absorvendo a longo prazo muitos desses pensamentos que ficam concentrados, que podem eventualmente, através desse psicossoma, acabar então trazendo para o corpo físico. Mas no caso do espírito, quando ele vai acumulando tudo isso, o perispírito vai sofrendo diretamente. E aí no plano espiritual, então, o espírito acaba inevitavelmente transferindo isso para novos projetos reencarnatórios. Então não apenas com relação à sua história, mas na própria elaboração do novo organismo que ele vai utilizar. Então é isso que nós vemos, como é colocado aqui pelo Frei Antônio para nós. A chaga, a doença, a enfermidade, a causa de qualquer coisa que seja no corpo físico, será a manutenção. E um pedido, muitas das vezes, bem reformulado e auxiliado pelo plano espiritual, seguindo relativas medidas a serem avaliadas por uma equipe de médicos, que mostrarão que a prova ou expiação a ser passada para uma nova vida, seja ela onde for colocada. Então, ou seja, nós vemos aqui então que essa manutenção vai acontecendo, mas a causa é a causa ali do espírito, o pensamento que vai gerando tudo isso para nós, que é esse chamamento, muitas vezes, para fazer com que nós modifiquemos o nosso modo de viver. Mas aí a gente entra num campo tão difícil, porque nós somos ainda bastante teimosos. Então nós vemos assim que os nossos hábitos, o nosso modo de viver, as substâncias que nós ingerimos, a nossa alimentação, os nossos valores, as nossas condutas, comportamentos, para você dizer assim, olha, para de fazer isso, porque senão você vai ficar doente. Para de fazer isso, senão você vai morrer. E aí o indivíduo fala, mas não é bem assim. Aí a gente vai afrouxando, vai relaxando, voltando para aqueles hábitos normais, e aí a doença acaba acontecendo. Então a gente percebe que as situações mais efetivas, que realmente nos fazem mudar de conduta, é quando a nossa vida está em risco. Do contrário, basta a gente ver, por exemplo, o que está acontecendo hoje no mundo, que não é uma doença que o nosso corpo vai gerando com o passar do tempo, mas a gente vê a exposição que nós temos diante dessa pandemia, a forma como as pessoas estão se comportando. Mesmo vendo a vida sendo colocada em risco, mesmo tendo todas as informações que mostram na televisão, covas sendo abertas, pessoas morrendo o tempo todo, estatísticas que vão sendo apresentadas e tudo mais, muitas vezes as pessoas não dão muita importância para isso. Imaginemos quando você fala assim, olha, muda o seu hábito, porque senão daqui a alguns anos você pode ter um problema. Se nem diante da morte que nós estamos vendo agora as pessoas mudam de postura, imaginemos com o passar do tempo. Então é uma resistência muito grande que nós temos ainda. Vamos lá. O Hermes colocou para nós o aviso, a intuição, ou como queiram alguns, a influenciação, sempre chega. Nós é que não aceitamos. Sim, essa resistência nossa mostra exatamente a nossa infantilidade.
Bom dia, Silvio. Vamos lá, continuando aqui então. Como foi colocado aqui por Druso, né? Da mente que partem então todos esses raios que são ainda inabordáveis na perquisição humana. Diz para nós aqui. Como é óbvio, nas criaturas encarnadas, esses elementos se consubstanciam nos hormônios diversos que atuam sobre todos os órgãos do corpo físico através do sangue. Então aqui é interessante, né, ver a importância do estudo da endocrinologia, que mostra ali a forma com que as glândulas funcionam. Mas a gente vê aqui então, saindo um pouco da visão material, a força que a mente tem diante dessas glândulas. E é muito fácil para nós, né? Basta você perceber, por exemplo, que no momento em que o indivíduo, né, leva um susto ou tem um choque emocional qualquer, uma tristeza, uma decepção, alguma coisa assim, como o corpo físico reage a isso. E aí a gente vê claramente que é realmente a mente que vai absorver esse primeiro impacto. No caso, por exemplo, do susto, o indivíduo que leva um susto, de imediato o seu corpo físico reage com aquele instinto de sobrevivência para que ele possa ali se preservar. E aí então, o fato dele ver o susto, analisar rapidamente aquela ameaça, o corpo físico dele reage. Mas por que o corpo reage? Porque a mente produziu essa causa. Então, se isso acontece, no caso, por exemplo, da adrenalina ou outras tantas substâncias que nós temos, não é o corpo físico que produz de uma forma automática. Tem que ter uma causa. Um outro ponto, por exemplo, no caso das sensações eróticas. O corpo não simplesmente produz uma sensação erótica, é o pensamento que faz com que o nosso corpo reaja a tudo isso. Nessa parte emocional, da raiva, por exemplo. A raiva também ali é uma grande explosão de hormônios, de substâncias e de energias que percorrem o nosso corpo, a partir daquilo que a mente interpreta como algo que para ele foi frustrante. Então, no caso do erotismo, da raiva, do medo e de outras tantas emoções que nós vamos vivendo, existe uma diferença. Importante a gente lembrar do que é emoção e do que é sentimento. O sentimento ele é muito mais profundo, ele é muito mais constante. A emoção ela é explosiva, ela é imediata, ela é súbita. Então, quando nós observamos que as nossas emoções sofrem uma alteração, rapidamente o nosso corpo reage das mais diversas formas. Então, o que nós percebemos? Ok, Silvio? O que nós percebemos? Que a nossa mente, então, que através da sua razão, quando ela consegue processar aquelas informações ou não, ela provoca todos esses efeitos, jorrando ali, né, no nosso sangue essas substâncias que vão afetar o funcionamento do nosso corpo. E ele diz para nós, o homem comum, que já conhece a tiroxina e a adrenalina, energias fabricadas pela tireoide, ele chama de energias aqui, né? Não, são os hormônios que têm esse efeito energético, vamos dizer. Energias fabricadas pela tireoide e pelas suprarrenais, com influência decisiva no trabalho circulatório, nos nervos e nos músculos, não ignora que todas as demais glândulas de secreções internas produzem recursos que decidem sobre a saúde e enfermidade. Olha que bacana a gente ver isso, né? Perceber que o nosso corpo é uma máquina perfeita, que funciona ali adequadamente, mas ela sofre diretamente a interferência da mente. Tá. Ora, em substância, como é fácil de ver, todos os estados acidentais das formas de que nos utilizamos, no espaço e no tempo, dependem, assim, do comando mental que nos é próprio. É por isso que a justiça, sendo instituto fundamental de ordem na criação, começa invariavelmente em nós mesmos, em toda e qualquer ocasião que lhe defraudemos os princípios. A evolução para Deus pode ser comparada a uma viagem divina.
Então a evolução, não a evolução na opinião de Deus, a evolução em destino a Deus pode ser comparada a uma viagem divina. O bem constitui sinal de passagem livre para os cimos da vida superior, enquanto o mal significa sentença de interdição, constrangendo-nos a paradas mais ou menos difíceis de reajuste. Então, ou seja, o percurso que nós fazemos em direção a esse estado evolutivo, somos nós que decidimos. Nós decidimos como, por quanto tempo e para onde nós vamos seguir. Porque somos nós que tomamos essas decisões. Porque é um caminho que fica aberto à nossa disposição, podemos dizer assim, é aquele caminho asfaltado à nossa frente. Esse caminho asfaltado, perfeito, que mostra para nós o destino, é aquela estrada reta, asfaltada e bem iluminada. Mas, por outro lado, nós temos em torno de nós vários atalhos e desvios que nós escolhemos fazer. Para seguir essa estrada asfaltada e reta, nós precisamos ali empreender ali os nossos maiores esforços para colocar os nossos valores mais nobres em operação. Se nós optamos em viver uma vida desregrada, uma vida de emoções, ou mesmo uma vida desequilibrada por falta de conhecimento, nós sempre vamos sair dessa estrada. Porque é uma linha A, um ponto A onde nós estamos, e um ponto B onde Deus se encontra. Essa luz que ilumina esse caminho, nós podemos colocar ali como sendo a luz de Jesus, que mostra para nós, lembrando que quando nós falamos em Jesus, não falamos de um elemento religioso, de um elemento de crença, de um objeto de crença. Nós falamos de um Espírito que trouxe para nós as instruções perfeitas e adequadas para que nós sigamos esse caminho. Então a luz que ilumina essa estrada são exatamente os ensinamentos de Jesus. Se você segue esses ensinamentos, não se você segue Jesus apenas na crença, na religião, mas se você põe em prática todos esses ensinamentos, se você fizer com que, por exemplo, o Sermão da Montanha seja para você uma referência de conduta, uma filosofia de vida, que você viva estritamente esses ensinamentos, a estrada se encontra ali à nossa disposição. Mas aí nós temos a nossa rebeldia, temos as nossas limitações e tudo mais, e a gente vai então fazendo escolhas. E essas escolhas, inevitavelmente, fora dessa estrada, nos levam então a essas dificuldades e atrasos que nós vamos sofrendo. A Namone colocou, né? Repete por favor a diferença entre emoção e sentimento. As emoções são sempre explosivas e elas acontecem de uma hora para outra. Você pode estar feliz ou triste. Você pode estar com raiva ou você pode estar com medo. No caso do sentimento, é aquele que você vive de uma forma mais prolongada. Por exemplo, o sentimento que você tem pela sua família, o sentimento que você tem pelos seus amigos, o sentimento que você tem por tudo aquilo que você faz na sua existência, é algo que vai sendo construído com o passar do tempo e tem um efeito muito mais profundo. A emoção é uma coisa que acontece agora e amanhã pode estar diferente. É por isso que nós temos uma diferença entre paixão e amor, no caso de duas pessoas que vivem uma vida afetiva. Então está apaixonado, é aquela paixão que tem ali um período curto. São emoções fortes de, nossa, eu acabei de te ver, meu coração disparou. Aí depois, com o passar do tempo, a tendência é fazer com que as emoções fiquem cada vez mais controladas e os sentimentos permaneçam. Né? O Hermes colocou para nós ali, né? Uma emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais baseadas nas memórias emocionais e surgem quando o cérebro recebe um estímulo externo. O sentimento, por sua vez, é uma resposta à emoção e diz respeito a como a pessoa se sente diante daquela emoção. Então ela é mais prolongada, ela é muito mais profunda. Né? Para a gente finalizar, o tempo passou voando para nós. A Cindizinha lembrou aqui, né? A Nete Guimarães tem uma palestra sobre emoções. Não recordo o título agora, mas tem no YouTube, é ótima. Fica aí então a dica, né? Então, para complementarmos aqui esse raciocínio, então repetindo aqui esse último trecho. O bem constitui sinal de passagem livre
para os cimos da vida. Então o bem que praticamos, mesmo que seja um bem imperfeito, é uma tentativa que nós fazemos de alcançar esses cimos superiores. Porque o bem que nós vivemos ainda é um bem ainda muito imperfeito, pelo fato de nós também sermos imperfeitos. E lembrando sempre que esse caminho de evolução que nós vamos seguindo, ele parte daquele caminho mais primitivo para chegar no caminho mais sublime. E esse primitivo significa que nós estamos ainda vivendo sob a influência de instintos muito poderosos. Valeu, professor, até mais. São instintos ainda muito poderosos, então nós nem sempre conseguimos domar esses instintos. Então estarmos no mundo de provas e expiações é exatamente o local adequado, onde nós temos a oportunidade de errar, aprender com o erro e consertar. Quando nós sairmos desse estágio primitivo, é quando nós estaremos em condições de avançar para caminhos mais equilibrados, para mundos mais equilibrados. Então é um processo natural. Não se pode, como eu sempre falo para vocês, pedir para uma criança que está aprendendo ali as operações aritméticas básicas, fazer uma multiplicação, soma, subtração e divisão, para você pedir para ela resolver uma equação trigonométrica. Ela simplesmente não tem capacidade ainda de fazer isso. Não é porque ela não quer, é porque ela não consegue, ela precisa ainda aprender várias outras operações matemáticas, ter uma compreensão muito mais complexa, para poder chegar e resolver uma equação daquele porte. É um processo pedagógico que a criança vai vivendo dentro da área acadêmica para poder chegar nesse nível de conhecimento. No nosso caso, nós também vivemos um processo pedagógico, só que dentro do campo moral. Você não pode exigir o amor perfeito de alguém para alguém que está apenas vivendo ainda em torno das paixões. Ele tem aquele amor seletivo, aquele amor temporário, aquela responsabilidade para algumas coisas, mas para outra ele falha. Então não adianta exigir de nós uma perfeição. E é por isso que eu sempre comento com vocês que muitas vezes nós temos as religiões atuais que exigem dos indivíduos um comportamento essencialmente cristão. Para você viver um comportamento essencialmente cristão, você precisa se comparar ao Cristo. E é aí então que nós colocamos as pessoas, exigimos das pessoas um comportamento perfeito, sabendo que elas não são perfeitas. E aí então você acaba observando que as pessoas são más cristãs, ou são pessoas que não atenderam ainda, né, às exigências do cristianismo, que as religiões não são perfeitas, que as religiões são ruins e tudo mais, mas na verdade as religiões não são ruins. Elas são escolas do espírito que elas precisam respeitar as limitações de cada um. Não dá para você dizer, se você não fizer isso, você não serve. Só que você não fazer isso, quem que é o modelo de conduta? O mais perfeito que já esteve aqui no nosso planeta. Como é que nós vamos ter um comportamento perfeito se nós estamos ainda rastejando dentro das nossas emoções imperfeitas? Desses nossos sentimentos imperfeitos. Ah, mas você é espírita, mas como espírita você é péssimo para fazer caridade. Tá, quem é o maior caridoso de todos? Jesus. Qual a referência que nós temos? Jesus. Você consegue se comparar a ele? Mas aí nós entendemos que, embora nós não consigamos seguir esse modelo dentro da sua perfeição, nós temos ele como referência para chegarmos até lá nas nossas imperfeições. Então a gente começa a cometer erros, a ter ali dificuldades, a ter ali os nossos medos, mas o trabalho é contínuo de aperfeiçoamento. Então é esse o percurso que nós estamos vivendo. O bem é uma passagem livre, como foi colocado aqui por Drúzio. E o mal significa sentença de interdição. E nós estamos oscilando nessas vicissitudes entre fazer ali aquilo que é bom e fazendo aquilo que é ruim. E nós vamos aprendendo. Quanto mais esclarecimento nós vamos alcançando, maior é a nossa ação em torno daquilo que é o mais correto, daquilo que é o mais adequado, para atingirmos esse estado de felicidade. É realmente bastante difícil. Pois as leis morais mostram para nós as leis. Mas nem sempre nós conseguimos cumprir essas leis. Mais uma mensagem para nós, vamos lá. Olha só que legal, obrigado, Angelina.
Queridos irmãos e amigos, luz e paz, necessário se faz instrumentos médiuns dedicados às tarefas da ciência espírita. Necessário se faz o conhecimento para que, diante dos conceitos da ciência material, possa ser levado para aí formar uma união de conceitos para ajudar a todos os irmãos em humanidade. Precisamos de instrumentos que trabalhem o amor consigo mesmo, com a humanidade, que foi colocado lá em cima. Então, bem bacana, a gente vê assim, essa importância de ver esse conhecimento da ciência material que vai sendo conduzido para esse conhecimento espiritual. E para isso nós temos então esses instrumentos médiums que são dedicados à ciência espírita. Nós estamos, inclusive, eu estou já começando a coletar um pouco mais de informações a respeito do livro Evolução em Dois Mundos, que nós vamos estudar no nosso próximo encontro. E eu já estou preocupado, porque ali nós vamos entrar em conceitos que são tão profundos e conceitos que ainda estão sendo debatidos pelos nossos cientistas, que dentro das nossas limitações eu tenho até preocupação de abordar esse livro. Mas o que é colocado para nós é que para modificarmos as nossas ciências, nós precisamos trabalhar com profundidade e com solidez nessas informações. Então temos ali esses médiums que se dedicam à ciência espírita para trazer para a nossa ciência material todo esse conhecimento, ainda que não seja um conhecimento aceito, pelo menos é um tema de debate. Porque, mais uma vez, a gente lembra sempre, a ciência precisa de elementos palpáveis para poder basear o seu desenvolvimento. Não basta apenas você chegar com alguém que diz assim, olha, tal coisa funciona dessa forma. Ou, por exemplo, dizer de uma forma mais simples, o espírito é um elemento real. E as nossas ciências vão dizer assim, mas espera aí, como é que eu posso provar a existência do espírito se eu não tenho como observar, se eu não tenho como analisar? Mas o fato desse elemento estar presente na nossa cultura já leva ali a nossa ciência a pelo menos explorar, a arranhar um pouco sobre esse assunto. Então, quando nós falamos sobre, no caso da nossa medicina, por exemplo, a nossa medicina vai estudando aquilo que é palpável. Ela só pode se aprofundar naquilo que para ela é algo comprovável. Ela depende de comprovação. Ela não trabalha com especulação ou com crença, porque se fosse depender de crença, a gente estaria hoje afundado naquele abismo abismo escuro de ignorância ainda, Então, felizmente, nós temos isso, mas a relação, isso é o papel da doutrina espírita, inclusive, fazer essa conexão entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material. Lembramos que na época em que a doutrina surgiu, nós tínhamos ali as religiões debatendo ainda suas crenças e cobrando das pessoas ali a sua adesão, e por outro lado as ciências impondo ali a sua visão materialista. E a doutrina chegou para fazer essa conexão, trazendo do mundo espiritual uma realidade que as nossas ciências materiais precisam analisar. Então, tudo isso nós estamos trabalhando, mas temos que ter paciência, porque esse é um processo bastante demorado. Mais uma vez lembrando, não é porque as nossas ciências negam, elas simplesmente precisam de algo palpável para poder se basearem. Não trabalham com crença, com especulação. O Dudu colocou a impressão que nos dá é que esse isolamento parece um isolamento deles, nossos irmãos espíritos, preocupados conosco e trazendo essas informações sempre para nós aqui, ajudando a nós com informações bem legais aqui no grupo. Olha, Dudu, como eu falei para vocês, eu considero o nosso grupo privilegiado por termos esse canal de comunicação, enquanto nós vemos ali tantos grupos espíritas isolados, fechados, distantes dessa oportunidade de estudo, para nós é um privilégio a gente ter sempre esse canal. Isso mostra para nós, felizmente, o caminho certo que nós estamos seguindo, apesar das tantas limitações, porque a gente vê esses esclarecimentos que vão chegando para nós, e baseado naquilo que nós apresentamos, muitas vezes os espíritos põem a mão na cabeça, dão aquela balançadinha e falam, meu Deus, eles não entenderam nada ainda.
Então, por mais que a gente procure aqui trazer fazer um esforço, né, para ter um conhecimento maior, nós estamos ainda bastante limitados, né, mas felizmente eles estão empurrando. A gente vai desviando, eles empurram para o caminho certo, a gente vai indo para lá, eles trazem de volta e vai iluminando aqui o nosso caminho para a gente poder seguir com mais precisão, né, diante dessa realidade que o mundo espiritual apresenta para nós. Né, então, felizmente, nós estamos aqui. Isso parte, né, Angelina, principalmente pela harmonia que nós temos aqui no nosso grupo. Então, acho que essa corrente que nós criamos aqui todos os dias favorece significativamente, não, né? Eu acho que definitivamente essa oportunidade que nós temos de interagir com os nossos amigos do lado de lá, né? Sempre penso na paciência, né, que eles têm com... Pois é, né? Haja paciência, né, Marion? Mas é uma paciência saudável, né? Não é uma paciência de rebeldia. É uma paciência de perceber a limitação que nós temos, né? Aqueles professores que ensinam pacientemente, né, os alunos que estão ali se esforçando. Parece que já está com sua mediunidade intuitiva florescida, Dudu. Não fala isso, daqui a pouco a Cecília parece que me dando bronca. Mas vamos lá, né? Enquanto vocês estão aqui trabalhando como comunicação, né, como correios do mundo espiritual, a gente segue em frente. A Ana colocou, né, bem-aventurado aquele que não viu e creu, né? Pois é, Ana, mas eu sempre comento com você, está certíssimo o que você colocou. O problema é a direção que nós damos para as nossas crenças. Porque muitas vezes a gente sai um pouco da razão, e talvez esse seja o princípio fundamental da doutrina espírita, que é a fé raciocinada. Infelizmente, nós vemos que a fé, muitas vezes, ela acaba seguindo por um caminho equivocado. Né? Não está certíssimo, né? Só que o que Jesus colocou para nós é dentro daquela crença ideal, daquela crença verdadeira, aquela crença equilibrada. Mas como eu falei para vocês, não dá para a gente exigir uma crença equilibrada para seres imperfeitos. Então as nossas crenças também são imperfeitas. Então nós precisamos, né, com o passar do tempo, assim como a nossa ciência vai amadurecendo, a nossa fé também vai amadurecendo. Porque não basta você dizer assim, eu tenho fé. Porque ela pode ser uma fé completamente equilibrada. Basta a gente lembrar que muitas vezes esses conflitos entre instituições religiosas, esse fanatismo que existe no nosso mundo, é objeto de fé. Só que de uma fé desequilibrada. Mas realmente felizes aqueles que não viram e creram e fizeram isso com o coração. Né? Fizeram isso com sinceridade. Por mais imatura que ela seja, mas ela foi feita com o coração. Então, nós, enquanto humanidade, nós estamos passando por esse processo de amadurecimento. Basta a gente lembrar que nas próprias instituições hoje tradicionais, a forma como eles creem hoje é bem diferente do que acreditavam anteriormente. Sim, fé raciocinada. Esse é o princípio fundamental da própria doutrina espírita. Por que significa fé raciocinada? Porque mesmo aquilo que é objeto de fé, você tem que entender se isso tem um mínimo de lógica para aquilo que você está acreditando. Porque você tem que analisar. Por exemplo, quando você pega um dogma religioso, né, não, você tem a fé, é uma coisa, e você tem uma fé inteligente e uma fé ignorante. É nisso que a gente tem que lembrar. Se você tem, por exemplo, se eu disser para você, olha, eu tenho fé em tal coisa. Tá, mas a sua fé é baseada em quê? De onde surgiu essa fé? Como é que você analisa ela? Se ela tem alguma lógica para você? Então, tudo isso que a gente vai analisando, eu tenho fé, por exemplo, na Bíblia. Aí eu chego lá no livro Gênesis e encontro que Deus criou o homem do barro, soprou as narinas, tirou uma costela e aí então Eva nasceu. Você acha que isso tem lógica diante do nosso conhecimento científico atual? Aí você vai dizer, não, isso aí foi apenas uma mitologia, um mito que você acredita, mas você vê que não tem lógica. Então isso é fé raciocinada. Quando diz que Noé colocou a família e um casal de cada animal
na arca e Deus inundou o mundo 40 dias e 40 noites. Você vê lógica nisso? Diante de tudo aquilo que a nossa ciência hoje mostra para nós? Então isso é fé raciocinada, é você analisar para você entender se aquilo que você acredita tem lógica ou não. Agora é claro que nós temos os dois extremos. Você tem é muito fácil você falar em fé raciocinada quando você fala em Deus criou o homem do barro. Não apenas de uma forma poética, mas de uma forma literal. Mas quando a gente começa a se aproximar um pouco mais, entrar um pouco mais naquela fronteira das nossas limitações, da nossa incompreensão, aí a gente tem mais dificuldade de separar aquilo que é racional ou aquilo que não é racional. Então é aquela história da lixa que eu passei para vocês. A gente vai lixando com aquelas lixas mais abrasivas aquilo que é mais fácil da gente depurar. E a gente vai chegando naquilo que é mais sutil, aquilo que é mais delicado. Isso só o tempo vai fazer com que nós amadurecemos, né? Com que nós amadureçamos, né? Então, com o passar do tempo a gente vai depurando. Então a ideia da fé raciocinada é exatamente isso, você acreditar com lógica. Uma coisa bastante simples da gente imaginar, dentro daquela ala mais radical do islamismo, aqueles homens bomba acreditam, por exemplo, que quando você mata em nome de Alá, você vai para o paraíso e você fica ali com 7 virgens à sua disposição. Aí você pergunta, tem lógica isso? Isso é uma fé. É a crença que eles têm. Né? E a Angelina lembrou, né? Muito bem lembrado, né, Angelina? Lá no livro A Gênese, Kardec coloca, né, que fé inabalável é aquela que encara a razão em todas as épocas da humanidade. Sem isso é uma fé cega. E a fé cega é sempre problemática. Na Inquisição, por exemplo, pessoas morriam na fogueira em nome da fé. Pessoas eram mortas na fogueira em nome da fé. Qual é a lógica daquele comportamento? Isso é a fé cega. A fé racional é diferente. Então, é isso que a gente tem que lembrar sempre. Meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo. Nós paramos aqui então na página número 243, quando, aqui depois, terminando essa apresentação, nós teremos aqui, né, aproveitando breve pausa, Hilário observou: é admirável o trabalho educativo em andamento nas zonas inferiores